nossas implementações, tá? Como eu já tinha falado no vídeo anterior. A gente vai ver 5 bibliotecas aqui que vão nos ser úteis, tá? Mas especificamente essa TextBlob aqui, eu não vou passar ela, deixei aqui, deixei o link para ela, a gente vai abrir, vai ver a referência, não vou praticá-las com vocês, que vai meio que repetir coisas que a gente já fez com as outras bibliotecas, com algumas pequenas diferenças, algumas alternativas interessantes, mas eu mostro a alternativa para vocês. Mas as outras nós vamos praticar. A gente vai começar com a Scikit-Learn, tá? Que é o que a gente vai utilizar para gerar a nossa representação no modelo espaço vetorial, tá? Seja por unigramas, a Bag of Words, seja Bag of N-grams, tá? Ela também já possui algumas funcionalidades para definir os pesos dos termos, como a gente viu lá o TF ou o TF-DF. Já possui algumas ferramentas de pré-processamento, como padronizar as caixas, remoção de stop words. Ela não vem com a lista de stop words, na verdade ela vem com uma lista de stop words em inglês, se você quiser utilizar, né? Mas, por exemplo, se você estiver trabalhando em português, não vem, mas a gente consegue especificar uma lista de stop words para ela, remoção de acento, tá? Deve haver uma série de coisas interessantes, mas a gente não consegue fazer tudo com ela. Por exemplo, não tem a simplificação de termos com ela, tá? Não tem aquela questão de apenas extrair as sequências de palavras mais significativas, não tem marcação, não tem o POS, o Part of Speech Tagging, que é falar qual que é a função da palavra, se é um verbo, se é um adjetivo ou não, reconhecimento de entidades, caso eu queira falar, opa, este nome aqui é o nome de pessoa, este nome aqui é o nome de estado, essas coisinhas não tem, tá? Então, tudo isso, tá? Essas alternativas que a gente não encontra diretamente no Scikit-Learn, a gente vai ver nas outras ferramentas. E aí, como eu falei logo no começo, quando a gente foi aprender Python, né, falei, as bibliotecas do Python se integram muito fácil, porque no final das contas vira tudo uma estrutura só, uma estrutura comum, tá? Ou vai ser um array NumPy, ou vai ser uma lista, ou vai ser um dicionário, enfim, tá? A gente vai começar a integrar elas. Então, por exemplo, vou pré-processar texto com Space, e esse texto pré-processado vai entrar para o Scikit-Learn, ele vai gerar a representação para mim, tá? Mas vamos lá, vamos com calma. Vamos começar pelo Scikit-Learn. Dentro do Scikit-Learn, né? Então, a gente já viu o Scikit-Learn antes na parte de IA, né? Mais especificamente no tópico de inteligência artificial, onde a gente viu lá os algoritmos de aprendizagem de máquina, esquemas, né, de avaliação. Então, para separar o conjunto em treino e teste, fazer o tenfold cross-validation, as métricas de avaliação, acurácia, F1, precision, recall, se for multiclasse, macro-average, micro-average, as estratégias macro-average, micro-average. E a gente já trabalhou bastante padronização de atributos, conversão de atributos categóricos para binários. Brincamos bastante, tá? Só que tem muito mais coisa dentro do Scikit-Learn que a gente não viu ainda. Uma delas é a questão do Feature Extraction, tá? Para textos, tá? A gente consegue pegar, passar um conjunto de textos para ele e ele vai gerar aquela representação estruturada no modelo espaço vetorial, tá? Basicamente a gente vai utilizar itens desse pacote aqui, que é o sklearn, Feature Extraction Text, e mais especificamente a gente vai utilizar duas classes ali, que é o Count Vectorizer e o TF e DF Vectorizer. Em suma, eles possuem 95% das funcionalidades iguais, são os mesmos parâmetros, tá? Para construir esse objeto vetorizador. Vai ter uma pequena diferença só no TF-DF Vectorizer, se eu não me engano, ele tem dois parâmetros a mais, tá? A gente vê isso no final. Bom, mas de fato a gente vai utilizar esses caras para chegar nessa situação aqui, ó. Então vou pegar a figurinha que eu tinha mostrado lá no começo, que é essa daqui, tá? Eu tenho um conjunto de texto de entrada, vai ser a minha entrada, eu vou passar para esse Feature Extractor, que vai ser o meu Vectorizer lá da sklearn, para sair com os vetores de atributos dos itens, tá? Uma vez que eu tenho os vetores de atributos, eu vou ter a categoria deles, eu vou passar tanto os vetores de atributos quanto a categoria para treinar o modelo de classificação. E depois, né, dado que eu queira classificar novos textos, né, aí novamente eu vou pegar esse cara aqui, eu vou passar o meu extrator de atributos para também ter o vetor de características desses carinhas aqui, tá? E vou jogar esse vetor de características para o meu modelo de classificação. Só que esse Feature Extractor aqui é o mesmo desse cara aqui, tá? Que eles separam em duas fases aqui, mas é o mesmo, como se eu tivesse o input vindo aqui e depois o Feature Extractor aqui. Então,
Os atributos, tá, que eu vou gerar para esses novos textos de entrada vão ser baseados nos atributos, tá, que eu gerei lá para o meu conjunto de treinamento, ok? Bom, vamos começar aqui com o Count Vectorizer, bastante simples, e para isso, então, eu vou abrir, o que eu vou abrir meu navegador aqui, vou abrir o Colab. Tá? De cara, eu já vou procurar aqui, deixar aberto também, ó, Count Vectorizer, Count Vectorizer sklearn, só para a gente já fazer uso aqui da documentação dele, certo? Essa vai ser a documentação. Deixa eu só trocar para minha conta UFMS. Vou criar um novo notebook. Ô Google, você não vai fazer editar o vídeo por conta disso, né? Carrega aí, meu filho. Carregou. Certo? Bom, vou começar aqui, vou criar uma caixinha de texto. Em todas as implementações que eu vou fazer, eu vou criar uma seçãozinha aqui que vai ser o importando as bibliotecas. Certo? E o que a gente vai precisar para esse exemplo? Basicamente, eu vou precisar do Pandas, que eu vou carregar vou gerar meu conjunto de dados, a gente vai visualizar esse conjunto de dados. Depois, na hora que eu for gerar a bag of words, tá nesse primeiro exemplo, a gente faz algumas variações, mas enfim, na hora que eu for gerar a representação em modelo espacial vetorial, eu vou exibi-la no Pandas também, utilizando o Pandas. Né? Já viu que é bem legalzinho, consigo colocar as coluninhas ali, o nome de coluninhas, bonitinho. Então, a gente vai utilizar o Pandas para isso também, tá? Então, Pandas SPD. Opa! E aí, como a gente vai usar o Count Vectorizer, né? Eu falei para vocês que ele está no sklearn. Ponto. Vamos ver se o autocomplete está de bom comigo hoje. Feature extraction. Ponto. Text. Ó, text. Import. Aí eu vou importar. Opa! O Count Vectorizer. Muito bonitinho, tá? Então, isso que eu vou utilizar por enquanto. Aqui eu vou base de textos. Vou criar uma basezinha de textos. Deixa eu só copiar um textinho aqui. Aqui eu já deixei ele pré-criado para não ter que digitar tudo isso na aula. Né? Então, tem aqui, ó, meus textos, tá? Os mesmos textos que eu usei no exemplo do slide, só para a gente conseguir ver de fato as diferenças das técnicas que a gente for aplicar. Depois, na hora que a gente vê tudo isso, lá no final a gente fez para larga escala mesmo. Coleções grandes, spam, não spam, artigo científico, a gente sai classificando as coisas. Tá? Então aqui nós temos o nosso data frame. Então aqui tem os textos, coloquei as classes. Ó, então os 3 primeiros textos são sobre Dragon Ball e os outros 3 textos, os 3 últimos textos, são sobre Cavaleiros do Zodíaco. Tá, ok? Criei o data frame aqui. Passei os textos, ó, fiz no formato dicionário, né? Coluna, conteúdo da coluna, coluna, conteúdo da coluna. Tem aqui os textos, só para a gente poder ver os textos inteiros, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar pd.set options, se eu não me engano é o max com o width, vou colocar 250. Ou set option. Set option scripts. E agora, aqui o exibe, saiu o textinho maiorzinho aqui, não fica limitado ao tamanho da coluna anterior. Ok? Bom, dado isso, tá? A gente vai começar a pegar esses textos aqui, mais especificamente a coluna, né? Vamos voltar lá para nossa figurinha, ó. Vou pegar meus textos, vou passar para o meu feature extractor aqui e vou extrair os atributos. Esse meu feature extractor aqui é o vectorizer, tá? Esse carinha aqui, certo? Então, de cara, ó, eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte, ó, vetorizador vai ser igual ao count vectorizer.
Nem vou olhar a documentação dele por enquanto, tá? Eu quero ver o que ele vai me extrair e depois a gente vai modificando os parâmetros dele até chegar numa representação razoável, tá? Eu vou começar com os valores padrão, todos os padrões dele, tá? E aí é o seguinte, ó, eu preciso, o que eu falei para vocês, ó, na hora que eu estava gerando a bag of words, por exemplo. Primeiro eu preciso passar pela coleção de textos, tá? Pegar os índices das palavras da coleção. E depois eu vou passar de novo, uma vez que eu sei os índices das palavras, falar, essa palavra, qual que é o índice dela? É tal. Então eu já sei a coluna, que está aquele índice na minha matriz, né? E vou lá e marco a ocorrência daquele termo naquela coluna, certo? Então o primeiro passo vai ser o seguinte, ó. O meu vetorizador, ele vai se ajustar aos meus textos, certo? Que está no df text. Esse fit, ou esse ajuste, é justamente para obter o vocabulário e os índices, certo? De cada palavrinha do vocabulário. Então, agora dentro do meu vetorizador, ó, vetorizador, ponto, e eu vou ter um atributo que é o vocabulary. Tá? E aqui ele está mostrando para mim, ó, o 1989 ficou no índice 0. O end ficou no índice 1. O ar ficou no índice 2. Athena, índice 3. Ball, 4. Ball, 5. E assim por diante. Tá ok? Então aqui nós temos o nosso vocabulário que foi obtido por meio da função fit. Certo? Beleza. Mas uma vez que eu tenho o fit, tá? Ele só obteve esse vocabulário. Ele não gerou a bag of words ainda. Por exemplo, se eu quiser considerar unigramos, tá? Aqui por padrão ele vai gerar a bag of words. Então, eu estou falando bag of words por conta disso. Mas aí, depois que eu fiz esse ajuste, eu vou gerar, de fato, a minha representação. Tá? Então, vou gerar aqui, ó, representação igual ao vetorizador, que já foi dado o fit. Falar, ó, transforma para mim agora os meus textos. Tá, agora sim, ele pegou esse vocabulário, tá, que são os atributos, e já gerou a representação para mim com base nesses atributos. Aí você fala, então vamos ver, né? Então, a representação. Tá? Ué, mas cadê a matriz? Tá? Perceba que eu tinha comentado com vocês que pelo fato dessa representação ter um número, um bom número de zeros, né? O que acontece? Normalmente se usa o formato esparso, né? Que é aquele baseado em índices e valores, tá? Então, eu só armazeno o índice do elemento que ocorre e o valor do elemento que ocorre. Então, a priori, a gente não consegue visualizar de cara. E só para, por questões de informação do que está aparecendo aqui, perceba que ele falou o seguinte para mim, ó. Teoricamente, essa matriz, como eu tenho 6 textos, né? Ela tem 6 linhas e 61 atributos. Vou fazer uma continha rápida aqui, só para a gente ver, ó. Calc 6, 61, 366. Mas apenas, ó, 85 elementos armazenados. Então perceba aqui. Opa. Né? Se a gente fizer aqui, ó, o 366 menos 85 dividido pelo 366, eu tenho 76% de zero. Mas óbvio, lembra que isso daqui é uma coleção pequenininha com vocabulário pequeno. Conforme você vai aumentando o vocabulário, essa esparsidade vai aumentando, tá? Caso eu queira ver, de fato, essa representação, né? Representação, ponto. Eu tenho um toArray aqui, e ele vai me gerar o array dessa representação. Certo? Então, tem aqui, ó, um vetorzinho aqui, ou uma lista, né? Aqui eu estou na array do pai, é um vetor. Um vetor de vetores, ou seja, eu tenho uma matriz, tá? Essa é a primeira entrada da matriz, essa segunda linha da minha matriz, terceira e assim por diante. Tá difícil, né? Eu não sei nem o que significa cada uma dessas coluninhas. Na verdade, se eu quiser saber, eu tenho que vir aqui, né? Ver qual que é o índice 0 a 0 é 1989. 1 é o end, 2 fica meio complicado. Então, para a gente poder visualizar isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um pandas nesse cara, passando esses carinhas aqui como dados, tá? E passando esse dicionário aqui como colunas, tudo bem? Beleza. Então, tecnicamente, né, eu posso gerar um vetor de colunas, tá? Só que o que vai acontecer? Se eu tentar, por exemplo, fazer o list vetorizador ponto
vocabulary. Opa. Faltou parênteses. Tá? Apareceu uma lista de palavras com as palavras do vocabulário, tá? Só que perceba que este sacaninha aqui, tá? Ele não está retornando aquela lista lá na mesma ordem que daqui. O primeiro elemento é o de índice 0, o segundo elemento é o de índice 1, o terceiro elemento é de índice 2, etc. Então, o primeiro item da minha coluna, teoricamente, tinha que ser o 1989, mas aqui está Goku. Tá? Então, ele não está colocando naquela ordem dos índices para mim. Então, eu preciso, de fato, ordenar esses índices. Tá? Vamos lá. Só que aí o que vai acontecer? Ó, se eu fizer um for, por exemplo, item in, a gente viu que para extrair os índices do vocabulário, vectorizador, ponto, vocabulary, ponto, items, que a gente extraía os parzinhos, né, de chave valor. Vou dar um print aqui. Ô, meu filho, tem os dois pontos. Print item, para a gente ver. Certo? Ó, ele traz o parzinho, né, de tuplas, onde a gente tem o termo e o índice do termo. Termo, índice do termo. Termo, índice do termo. E assim por diante. O que eu posso fazer com esses caras aqui? Eu posso ordenar esses caras aqui. Então, como que eu ordeno esses caras aqui? Ó? Vou tirar esse cara aqui. A gente tem o método sorted, que é o método nativo do Python, built-in, que eles falam, né? Então, se eu der um sorted por esse cara aqui, tá? Coincidentemente, tá? Eu já vim aqui com um par de chave valor, tá? Na mesma ordem que está aparecendo ali, porque o Pandas ele faz essa ordenação já lexicográfica, certo? Então, ó, o primeiro termo aqui é o de índice 0, o segundo termo é o de índice 1 e assim por diante, tá? Porém, para não contar com a sorte nesta situação, o que a gente pode fazer para garantir, vamos supor que você está numa outra ferramenta e não conta? Eu posso utilizar o sorted, tá? E falar qual que é a chave que eu quero utilizar para ordenação. Falar, ó, o key do sorted, tá? Vai ser igual. E aí, o que eu vou fazer? O que vem depois desse key aqui é uma função callback, tá? Uma função que vai me retornar qual que é a chave de cada um dos itens, tá? E lembrando que na função callback, para a gente criar uma função de uma linha, para não ter que criar uma função, a gente tem a opção do lambda, certo? Lambda aqui é uma função de uma linha. E nessa função de uma linha, né, a gente coloca o parâmetro, então, ou seja, ó, eu vou chamar cada item, tá? Dessa lista de tuplas automaticamente. Então, esse item vai ser o x, certo? Como se eu tivesse def, retorna item, entre parênteses x, tá? E aí, o que eu quero retornar desse x? Como se eu estivesse fazendo o return, né? Eu quero que você me retorna a chave, só que a chave vai ser o segundo elemento, não vai ser o elemento 0. Então, é como se, iterativamente, né, ele vai chamando esse, depois esse, depois esse, depois esse, assim por diante. E aí, o que você vai me retornar para ordenar? Vou retornar esse itemzinho aqui, tá? Que é o item da posição 1, beleza? Então, essa vai ser minha chave e ele vai utilizar agora essa chave para fazer a ordenação. Perceba que se eu fizer dessa forma, o resultado vai ser o mesmo, né? Porque ele já estava ordenado por esses carinhas aqui. Tudo bem, mas só para a gente não contar com a sorte. E aí, o que eu tenho que fazer? Bom, dessa listona aqui, eu só quero retornar o 0, 1... desculpa, só quero retornar esse carinha aqui, né? O identificador lá do atributo, que seria o termo. Beleza. Como que eu posso fazer isso? Então, eu posso gerar uma lista, certo? E utilizar o item comprehension para facilitar. Eu vou falar, ó, eu quero que você me retorne só a primeira posição para cada item nessa lista de tuplos aqui, ó. Então, ele vai ordenar esses caras aqui, ó. Isso daqui é um iterável, certo? Cada elemento do iterável, tá? É uma tuplinha com o termo e o valor. Dado esse iterável, você vai me retornar. Eu vou pegar cada item
E vou retornar para a minha lista somente o quê? Somente o ICN 0, tá? Se alguém está com dúvida para compreender, retorna aquela parte do list iterators que a gente já viu na aula de fundamento em Python, tá? Isso, o resultado disso eu vou chamar de vocabulário. Melhor, chamar de termos, vai. Termos. E aí, só pra gente ver o que aconteceu aqui. Opa, termos, meu filho. Deixa eu dar um del termo aqui. Del termo. Termos. Agora vamos imprimir os termos. Tá? Agora eu já tenho só os terminhos na ordem dos índices, ordenados pelos seus respectivos índices. Tá? E uma vez que eu tenho os termos, uma vez que eu tenho o conjunto de dados, tá? Agora fica tranquilo, tá? Eu criar o meu data frame, tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou chamar de df representação, vai ser igual pd.dataframe, tá? Lembra que eu tenho outra forma de criar os dados, que é o primeiro argumento são os dados, tá? Então, posso inclusive passar data igual ou só passar quais serão os dados. Meus dados estão na onde? Eles estão no representação.toArray, que eu quero pegar essa matrizona aqui, certo? E quais são as minhas colunas? Então, columns vai ser igual aos meus termos, certo? Então, termos, tá? E agora, def, representação. Tá? Nós temos aqui a visualização, só pra, antes de mais nada, né? Vamos ver o shapezinho dessa representação. Tá? Nós temos, opa, ponto shape, eu tô ficando doido, gente. Tá? Então, tenho 6 linhas e 61 colunas, tá? E aqui tem todos os termos que a gente extraiu, tá? Então, if, is, in, main, of, or, enfim, ó, variação sente e sentes, tá? Acho que ball e balls também tem, né? Ball e balls, ou seja, ele já veio com as caixas padronizadas, então a gente já tem esse alívio, né? Mas aquela questão de variação de gênero, número, grau, e mais, stop words ele não removeu. Tá aparecendo números, eu posso querer remover números também. Então a gente vai lidar aí com esse tipo, ver como que a gente pode lidar com esse tipo de situação, tá? Eu vou fazer isso no próximo vídeo, mas antes desse próximo vídeo, como a gente utilizou o Count Vectorizer, tá, ó, ele está apresentando ou está obtendo o peso dos termos aqui pela frequência, tudo bem? Além disso, né, eu tenho vários termos aqui, ó, por exemplo, can, o cloth apareceu uma vez, contains apareceu uma vez, dark apareceu uma vez, né? Termos que só aparecem no começo, são muito úteis para mim, então eu posso removê-los também, mas a gente vai ver tudo isso no próximo vídeo. Então, até lá.